Bem, no capítulo 1, verso 5 diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, olha, fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Isso vai conectar com o próximo verso, mas ainda vou parar por aqui para a gente trabalhar ponto a ponto. Jesus Cristo é fiel testemunha. Há um texto em Isaías muito interessante. Isaías 55, do verso 3 ao 6, diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a minha alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Mas esse Davi que ele está falando aqui não é simplesmente o rei Davi, ele está falando sobre... quando fala Davi nas profecias, também está conectado com o Messias, tá ok? Eis que eu o dei. Olha o Senhor falando, eu dei por testemunha aos povos. E aí não é o Davi, está falando do Messias. Como líder e governador das nações. Então, nós sabemos que Jesus é testemunha aos povos e ele também é líder e governante dos povos, das nações. E olha, testemunha, é o ponto que nós estamos falando da fiel testemunha. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora tem uma outra expressão que diz o seguinte, que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele é o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. É lógico que outras pessoas ressuscitaram também. Por exemplo, Lázaro, o filho da viúva de Naim, né? Elias, Eliseu tiveram um ministério que implicava em ressurreição de mortos. Mas em Atos 26, verso 23, Paulo diz o seguinte: isso é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Ou seja, se ele é fiel testemunha, o papel dele é anunciar a luz a este povo e aos gentios. Essa luz é da verdade. Então veja bem, se Jesus é o primogênito dentre os mortos, mas como que ele é o primeiro dentre os mortos? Ele é o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Lucas capítulo 2, verso 30 a 32, Simeão está dizendo o seguinte: pois já os meus olhos viram a tua salvação. Ele dizendo em hebraico, está dizendo que os meus olhos viram Yeshua, que é Jesus, que significa salvação. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos, ou seja, ele é testemunha às nações. Perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, ou os gentios, e para a glória de teu povo Israel. Colossenses capítulo 1, verso 18 diz o seguinte: e ele é a cabeça do corpo da igreja, esse é o corpo. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Princípio, e ele também é o primogênito, além de ser o primeiro, como Paulo fala em Atos 26, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Jesus tem que estar por cima de tudo, ele tem que estar primeiro de tudo, inclusive dentre os mortos que ressuscitam para a vida eterna. Por isso, em 1 Coríntios 15, verso 23, diz o seguinte, que vai haver ressurreição, né? Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ou seja, Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, primeiro ressuscita Cristo e depois, na vinda de Cristo, aqueles que são dele. Por isso, ele é chamado aqui em Apocalipse de primogênito dentre os mortos. Mas também ele é chamado de líder ou príncipe dos reis da terra. E ele é descrito em Apocalipse como rei dos reis e senhor dos senhores. Como rei dos reis, você vai ver aqui, por exemplo, em Apocalipse 17, 14, Apocalipse 19, verso 16 e 1 Coríntios 15, verso 25. Apocalipse 17, verso 14 diz o seguinte: o Cordeiro, né, vai falar sobre o Cordeiro, diz que ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. 19, 16, Apocalipse 19, verso 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis
e Senhor dos senhores. Por que na sua coxa? O que isso tem a ver? Lembre-se que Abraão vai fazer um juramento e aí é colocado debaixo da coxa para fazer um juramento, colocar a mão, né? Está ligado com a aliança. Você vai ver também que quando Jacó está lutando com um homem que é um anjo, que é Deus, depois ele fala, lutei com Deus, eu vi Deus face a face, né? Peniel. Então, ali é ferida onde? A sua coxa, isso tudo é sinal de aliança. Então, na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Romanos 14, verso 11, Paulo cita o seguinte, porque está escrito, como vivo eu, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda a língua confessará a Deus. Paulo tirou isso da onde? De Isaías 45. Você vai ler todo o contexto do verso 21 até o verso 25, que diz o seguinte, olhai para mim e sede salvos. Quem salva? Cristo. Ele é levantado como a serpente foi levantada no deserto e quem olhava para a serpente era curado. Quem olha para Cristo é salvo. Olhai para mim. Isso é Deus falando, e o de Reva virei, tá? O Deus Todo-Poderoso, que é Jesus. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, todas as nações. Porque eu sou Deus e não há outro. Diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Olha que coisa linda, né? E aí você se lembra que Jesus tem esse benefício, né? Em Filipenses 2, do verso 10 a 11, diz o seguinte, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Você vê que é interessante que a figura que eu estava falando anteriormente, a figura do Cordeiro, ela aparece pelo menos 30 vezes no Apocalipse, né? Como aquele que tira o pecado do povo, porque aqui fala assim, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então ele lava o pecado do seu povo e, portanto, nós estamos aí aparecendo em Apocalipse vestido de vestes brancas. Verso 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. A Cristo a glória. Veja bem, a glória e o poder a Cristo para todo sempre. Amém. 1 Pedro 2,9. Mas vós, você igreja, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, ou seja, sacerdotes e reis. Não é isso que está dizendo ali? Que ele nos fez reis e sacerdotes? Sacerdócio e rei. A nação santa. Se perguntar nas igrejas hoje, quem é a nação santa? Eles vão dizer, Israel. Não é Israel, a nação santa é você, é a igreja. Lembra lá de Isaías, fala daquele povo que não conhecia, queria buscar Deus? Né? Esses somos nós. Judeus convertidos e gentios convertidos formam a nação santa. Vós sois a nação, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que em outro tempo nem eram povo, mas agora sois povo. Agora vocês são povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Ele está falando que agora nós somos sacerdócio real. E João está dizendo que Jesus Cristo nos fez reis e sacerdotes. Agora entenda uma coisa, esse nos fazer reis e sacerdotes não quer dizer que nós já estamos reinando literalmente. No aspecto espiritual, sim, porque a fé é a certeza das coisas que se espera, é a prova das coisas que não se veem. Porém, pela fé nós somos reis e sacerdotes, mas literalmente ainda não. Então é o sim, porém ainda não. Essa é a questão da fé. É o já é, porém aguardamos esse momento de tomar posse disso. Porque em Cristo nós já morremos, nós já fomos sepultados, fomos crucificados e já ressuscitamos. Embora isso ocorre no mundo espiritual, mas fisicamente, na prática, nós não morremos ainda e nem ressuscitamos ainda. É a mesma questão de sermos reis e sacerdotes espiritualmente. Somos sacerdotes realmente de Deus. Porém, nós estamos reinando? Não, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós ainda estamos naquele período em que nós estamos trabalhando para sermos preparados, né? Como se estivesse participando aí, por exemplo, de um estágio preparando os reis para assumir o reino. Então, essa é a questão. No capítulo 1, verso 6 diz, e nos fez reis e sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele glória e poder para todo sempre. No Apocalipse capítulo 20, você vai ver lá que vamos viver
né, e reinar com Cristo durante 1000 anos. Aqui em Apocalipse 5, verso 9 e 10, vai dizer o seguinte, que Jesus comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, todos, porque não há acepção de pessoas. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. E, agora olha no futuro, ó, e reinaremos sobre a terra. Está falando do período de 1000 anos chamado de milênio, tá ok? Então, esse é um detalhe importantíssimo. Agora eu vou ter que parar e fazer um vídeo especificamente para o verso 7, porque eu sei que ele é extremamente importante e ele deixa muitas pessoas em dúvida, tá ok? Então vamos para o próximo vídeo.